Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito de geografia humana. E dentro dessa temática nós vamos abordar o assunto demografia. Demografia é um assunto um tanto extenso e eu vou abordá-lo em dois vídeos. Então hoje nós temos a demografia 1, dá uma olhada no que nós vamos analisar nesse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito, vamos falar sobre conceitos básicos, aquilo que é mais importante e que você precisa saber para poder mandar bem nas questões do Enem sobre esse tema. E no final nós vamos analisar o tema população e sustentabilidade. E também nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito das teorias demográficas, beleza? Então a demografia nada mais é do que o estudo da população. Então, todos os estudos que a geografia faz relacionado com a população, pirâmides etárias, taxas de crescimento e assim por diante, tudo está dentro da demografia. Então, quando você vai estudar um continente, um país, um lugar, geralmente surge a pergunta: qual é a população desse lugar? Como é a qualidade de vida? E assim por diante. Então, a demografia é extremamente importante para que você possa compreender os principais conceitos geográficos que nós vamos analisar em todo esse curso extensivo de geografia. Então, vamos ver outros conceitos. Um deles é o crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. O que é o crescimento vegetativo? É uma subtração, é o resultado da subtração da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? São o número de nascidos num lugar, num determinado período. Geralmente no período de um ano, calcula-se quantas pessoas nasceram naquele período. E ao mesmo tempo que pessoas nascem, outras também morrem. E aí nós chamamos esse número de pessoas que morrem a cada ano, esse índice, nós chamamos de taxa de mortalidade. E o crescimento vegetativo natural é a subtração desses dois. Número de nascidos, taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade, o número de óbitos, ok? Um outro conceito que nós precisamos analisar dentro dessa temática é o conceito de população absoluta. O que é a população absoluta? Como o próprio nome já diz, a população absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. Por exemplo, no Brasil, atualmente, nós temos mais de 210 milhões de habitantes, isso segundo o IBGE. Então, a nossa população total, nossa população absoluta é de 210 milhões de habitantes. E dentro do conceito de população absoluta, surge um outro conceito, que é o conceito de país populoso. Dá uma olhada aqui no quadro, veja só, eu coloquei aqui, país populoso. O que é um país populoso? É um país que apresenta uma alta taxa, um alto número nesse dado aqui, no dado da população absoluta. Então, por exemplo, o Brasil, 210 milhões de habitantes, é um país populoso. Então, aqui eu coloquei Índia e China, por quê? Porque Índia e China são os países mais populosos do mundo. A China apresenta a maior população e a Índia a segunda maior população. Ambos possuem mais de 1 bilhão de habitantes. Mas a tendência é que no futuro a Índia ultrapasse a China. Por quê? Porque a China por muito tempo teve um controle de natalidade no seu território, ou seja, tentava conter ali o crescimento da população, e a Índia nunca teve esse controle. Portanto, de acordo com muitos estudos, a Índia em breve vai ultrapassar a população da China, se tornando então a maior população absoluta do mundo, ok? E também nós temos um outro conceito que vale a pena analisar, que é o conceito de população
população relativa ou densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. E conforme a definição que eu coloquei aqui no quadro, acompanhe aqui, ó. Olha só, relação entre a população e o espaço por ela ocupado, número de habitantes por quilômetro quadrado, a ocupação do território. E é interessante que esse conceito de população relativa, de densidade demográfica, também nos lembra um outro conceito, que é o conceito de país povoado. O que é um país povoado? É aquele que apresenta uma alta taxa na sua densidade demográfica. E aqui eu coloquei como exemplo Mônaco. Por que eu coloquei Mônaco? Porque Mônaco é o país que apresenta a maior densidade demográfica no mundo. 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Já pensou? 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. E dentro dessa temática, nós podemos falar de formigueiros humanos, que é um outro conceito. Formigueiro humano é quando acontece isso que acontece em Mônaco, quando a densidade demográfica é alta. Isso acontece, por exemplo, em algumas cidades da China, em várias cidades da Índia. A gente pode falar, por exemplo, de Mônaco, né, como eu já falei. Cidades cidades superpovoadas, países superpovoados, então nós podemos falar em formigueiros humanos. E podemos falar também de vazios demográficos, quando a taxa de densidade demográfica é baixa, quando a população relativa é baixa. Que é um exemplo? A população da região norte do Brasil, lá na floresta amazônica. Então lá você anda vários quilômetros e não encontra ninguém. Então, em alguns lugares, a densidade demográfica é de um habitante ou menos de um habitante por quilômetro quadrado. Então, eu tenho o quê? Um vazio demográfico, beleza? E como que isso pode cair na prova? É óbvio que em alguma questão vai cair a diferença entre país populoso e país povoado, tá? E aí você precisa saber que o país populoso é aquele que apresenta uma população absoluta alta, um número elevado, e o país povoado é aquele que apresenta população relativa elevada. Um país pode ser populoso e não povoado? Sim, pode. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, 210 milhões de habitantes aproximadamente. Mas como que essa população está distribuída? Então eu tenho uma grande concentração de pessoas na região sudeste, na região sul, também no litoral brasileiro. E mais no interior, por exemplo, na região norte, na região da floresta amazônica, eu não tenho tantas pessoas. Então, nesses lugares eu tenho vazio demográfico, enquanto nas grandes cidades brasileiras, nas grandes capitais, eu tenho verdadeiros formigueiros humanos, tá? Então, não se esqueça disso. Agora, veja um outro conceito, é o conceito de taxa de incremento de população. Já ouviu falar nisso? Taxa de incremento de população. É a taxa de crescimento total da população, levando em consideração o crescimento vegetativo e as migrações. Então, nós vimos aqui no início que o crescimento vegetativo é a subtração da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Não se considera as migrações. Então, quando eu considero as migrações, eu estou falando da taxa de incremento da população. O crescimento vegetativo mais as migrações. Um outro conceito muito importante dentro da demografia é esse conceito aqui, explosão demográfica. Quando o crescimento de um lugar cresce de forma acelerada. E esse fenômeno, ele ocorre no mundo entre as décadas de 1950 e 1970. Nesse período, houve um crescimento do efetivo populacional mundial elevado. Então, esse crescimento ele foi muito intenso, muito forte. E isso gerou preocupação de vários órgãos internacionais, dos governos, porque à medida que a população cresce, aumenta também a demanda por alimentos, por energia,
por transporte, por moradias, empregos e assim vai. Então, a preocupação desses órgãos internacionais e dos governos é se o mundo está preparado para atender bem essa superpopulação, né? Essa população, essa explosão demográfica. E nós sabemos que, infelizmente, não. Hoje muitas pessoas vivem na rua, muitos estão desempregados, milhões passam fome, né? Milhões passam fome e assim vai. Então, essa explosão demográfica trouxe uma série de outros problemas. É claro que o problema não é o crescimento da população, é a má distribuição de renda, mas o crescimento desordenado, né, gera outros problemas, ok? E um outro conceito que nós não podemos esquecer é o conceito de declínio do crescimento da população. A partir da década de 1980, o crescimento da população começou a cair, o ritmo do crescimento, não é o número da população, certo? Então, alguns vão confundir isso. Não é a população, ela não reduziu de tamanho, mas o ritmo do crescimento estabilizou-se. E por que ele se estabilizou? Pelo seguinte, porque a mulher ela passou a estar inserida no mercado de trabalho. Então, lá no passado, as mulheres elas não estavam inseridas no mercado de trabalho como estão hoje. Então, geralmente, a mulher ficava mais em casa e tal, cuidando de afazeres domésticos e acabava tendo vários filhos. Então, hoje a mulher ela estuda, ela trabalha, ela tem uma preocupação com a sua vida profissional e acaba se cuidando para ter menos filhos e isso não interferir na sua carreira, na sua vida profissional. Uma das explicações para essa redução no crescimento da população, mas nós podemos citar outras. Por exemplo, os métodos contraceptivos que se tornaram comuns, né, acessíveis a grande parte da população e isso fez com que o número de nascimentos reduzisse. Também houve a redução do analfabetismo. No passado, muita gente tinha filhos por falta de informação, então essa redução do analfabetismo também teve um impacto positivo nessa redução do crescimento da população. O êxodo rural é interessante. Por que o êxodo rural ele se relaciona com o declínio do crescimento da população? Pelo seguinte, a vida na cidade é muito caro. Então, você pagar aluguel, alimentação, transporte, escolas, tantos serviços que a cidade oferece que não estão disponíveis no campo, e isso então tem um impacto no número de filhos que as famílias vão ter. Então, todos esses pontos que nós analisamos aí contribuíram para o declínio do crescimento da população. Mas é claro que o crescimento da população como um todo, a população mundial continua crescendo, houve um declínio, porém a população continua crescendo, e um tema que vem sempre à tona quando falamos de população é o conceito de população e sustentabilidade. Qual o impacto o crescimento dessa população tem no meio ambiente? Essa é a grande questão. À medida que a população cresce, aumenta o consumo de alimentos, de energia, transporte, combustíveis. Nós produzimos muito lixo, geramos muito lixo e isso tem um impacto no meio ambiente. E aí a grande questão é como crescer, como fazer com que a população cresça com menos impacto no meio ambiente? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? $1 milhão. Você precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso, né? Em reduzir os efeitos que o crescimento da população tem sobre o meio ambiente. Inclusive, isso pode ser um tema da redação, tá? É importante você se inteirar sobre essa questão da sustentabilidade e do crescimento da população.